Um. Oi, chegamos aqui. Hoje vai ser um pod especial, um pod diferente. Então hoje vocês não vão ver a gente aqui fazendo o nosso hello, sorrindo, porque o assunto é sério. Hoje o nosso convidado aqui é um pai que luta incansavelmente por justiça e contra a injustiça. A gente quer ouvir de coração aberto como mãe, eu e Suelen, falo por nós. Falo. É um pod bem difícil para mim. Eu fiz esse convite porque eu queria muito dar voz a ele. A gente está aqui com Liniel Borel, Obrigado. doutora Bárbara Eliodora, para falar um pouco sobre esse caso. Desculpa, eu fico emocionada mesmo. Obrigado. Eu tenho filho, a gente tem filhos. Não queria começar assim. Vamos Por lá. que a Monique foi solta? Bom, aqui vai falar Liniel pai, Liniel ser humano, Liniel cidadão nesse país. Ela foi solta por uma decisão monocrática de apenas um ministro, uma decisão por ofício. E estamos aqui com uma advogada ao nosso lado, que quando é uma decisão por ofício, quer dizer, foi uma decisão única, decisão própria do ministro, sem fundamentação legal. Não tem base legal para esse tipo de decisão. E, para nossa surpresa, até sem conhecimento do caso. Ele fala que ele não tem conhecimento do habeas corpus. E aí, quando ele fala nesse sentido, ele não tem esse conhecimento do caso, que para mim é uma surpresa. Nós estamos falando de século XXI. Quer dizer que o ministro não acessa a televisão, ele não lê jornal, ele não tem acesso a uma internet, né? Ele não tem nenhuma rede social, até prudente, pode ser, né? Um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, é o nome dele. Mas ele não ter conhecimento, o caso do meu filho foi 48 países, né? Mais acessado, mais visto, 48 países que pediam justiça, não é apenas o Henri, o caso do Henri, o pedido de justiça não é apenas Brasil, são 48 países. E aí o ministro fala que ele não tem conhecimento, ele não sabe quem é Monique, não sabe quem é Jairo, não sabe quem é Henri. Ele citou isso. Fala. Então ele fala que é uma decisão por ofício dele, apenas dele, e uma decisão sem conhecimento do habeas corpus, quer dizer, um absurdo. Então não temos mais justiça nesse país, não tem mais lei, né? E aí existe uma máxima que para mim foi muito bem falado pela segunda instância, pelo Domingos, o desembargador da segunda instância, quando o Monique voltou para a cadeia. O limite da justiça é a lei. Então, assim, na justiça tem limite, que é a lei. Senão, se a gente não tivesse uma lei, que criasse uma nova lei, né? Aí tudo bem, estamos falando de um processo em trânsito julgado, que está ainda aí, não tinha uma semana que o Ministério Público, Dr. Fábio Vieira, que é o promotor do caso, fiscal da lei, se pronunciou, pede a pronúncia da Monique Jairo, então ele pede para ir para júri popular, entende que é crime contra a vida, crime doloso contra a vida, e é um crime de júri, e a materialidade do caso está lá, o meu filho está debaixo do caixão. E aí, nesse sentido, entende que Monique responde por crime de homicídio triplamente qualificado, omissão, coação à testemunha. Então, assim, a Monique solta, ela é um prejuízo para o processo. Todo mundo, não estou falando só como o Leniel, todo mundo que participou, o delegado do caso, o delegado que investigou, toda uma delegacia, o recurso que o Estado movimentou para fazer esse tipo de investigação, o tempo gasto em juízo, todas as testemunhas que foram lá e prestaram, tá tudo sendo, nesse momento, podendo ser jogado abaixo pela uma decisão monocrática de um ministro. Gente, essa é a coisa mais A Monique agora ela pode estar corrigindo todas as testemunhas do caso, como ela o fez. Ela fez com a Babá, ela fez com a Tainá, ela fez com a empregada doméstica, Leila Rosângela. Eu falei semana passada num outro podcast, né? A Monique, as amigas da Monique, que enquanto Monique presa falava, Leniel, ela tem que estar presa mesmo. A gente não concorda com isso, que eram amigas, frequentavam a mesma casa, muito amigas, que corroboraram com muitas coisas que Monique fez no decorrer da vida, mas contra isso elas não concordavam, né? Muitas são mães, acho que quase todas são mães. E hoje essas amigas me bloquearam, simplesmente elas têm medo da Monique, né? E não é apenas Jairo que tem poder sobre testemunha por causa de recurso, dinheiro.
A Monique, por personalidade, pela pessoa que é, pelo nível de influência demonstrado, a Monique ela pode colocar o processo, né, em risco as testemunhas que ainda vão sentar lá no júri e vão para julgar o caso, né? Esse é um caso de júri, não vai para a mão apenas do juiz, não vai dar decisão única. Quando ela voltou a primeira vez para a cadeia, qual foi o motivo do retorno dela e da saída, né? A primeira decisão, né, fundamentada pela doutora Elizabeth Machado Loura, que é a juíza do caso, foi numa mentira que a Monique relatou em juízo. Não foi provado, ela fala que estava sendo ameaçada, que tinha medo de risco de vida. Dentro da cadeia. Dentro da cadeia, mas na verdade a investigação nem tinha sido concluída se aquilo era uma verdade. A Monique é uma mentirosa, tá? Ela foi demonstrado das mentiras que ela fez para mentir, em decorrer da vida dela, do bem-estar dela, do bem-estar financeiro dela em prol do filho. Então o filho dela tá morto por causa das mentiras da Monique. Fora das mentiras que ela vem demonstrando no decorrer do processo para tentar a liberdade, e ela em juízo fala para a juíza, né, como mulher, como uma coitadinha, se veste de uma carapuça de um personagem de violência feminina, violência em casa e tal, que não é verdade, não é provado. E ela fala também que ela estava sendo uma coitadinha lá na prisão, enquanto as outras companheiras de cela estavam ali agredindo ela, e por isso ela tinha medo de risco contra a vida. Entretanto, isso não foi provado. Na verdade, a investigação, depois que Monique foi pra rua, foi demonstrado que foi o contrário. Monique, inclusive, tem as coisas com o advogado dela, de mostrando peito, ficando no parlatório, com envolvimento com o próprio advogado. Essa é a Monique que todos conhecemos, né? Que é manipuladora. E aí vai lá e por ser bonita, por ser uma mulher, vai lá e tenta seduzir o próprio advogado e traz ele para o parlatório, né, que se chama, para seus benefícios próprios. E aí, nesse sentido, a investigação demonstra que aquilo não existiu. Mas mesmo assim a juíza... Aí ela volta para cadeia. Ela volta para cadeia. A segunda instância, né, a sétima Câmara, entende que a Monique fora, ela é um prejuízo para o processo, como eu falei inicialmente. O relator, o desembargador, a fala dele, resumindo, é o que eu falei. O limite da justiça é a lei. Não pode, né, uma decisão de uma juíza colocar sem fundamentação a Monique, porque não estava aprovado, né, que ela só porque a Monique fala não, eu estou sendo agredida, tenho a possibilidade de eu morrer na cadeia. Então, assim, ela pensasse 10 mil vezes antes de fazer o que ela fez, porque cadeia é o lugar de quê? Né? Prisão é de criminoso. Então, criminoso que tá lá, ele tem que pagar pelo aquilo que fez. Sim. Senão solta todo mundo. Óbvio. Né? Nós estamos falando o quê? Estamos no século XXI e o ministro fundamenta em decisão contemporânea. Quer dizer, século XXI, então, deixa todo mundo solto. Vamos deixar a sociedade fazer justiça com as próprias mãos. É isso que a gente está caminhando? Vamos voltar a retroceder 100 e poucos anos nesse país e fazer olho por olho, dente por dente de novo? Porque... há menos de 200 anos nesse país, a gente tinha escravo e você tinha o poder sobre a vida de um ser humano, né? Isso é uma retroceder a nível de justiça nesse país. Mas é o que a gente tem se caminhado. E é por isso que nós estamos indo amanhã aí, estão vendo aí 7 de setembro, né? Povo querendo ir pra rua aí por esse tipo de decisão, né? Que nós estamos retrocedendo como sociedade, né? A nível de Brasil. E me corrija se eu estiver errada, no retorno dela dessa última vez, ela voltou tendo algum tipo de regalia? Eu vi alguma coisa sobre que ela foi para uma cela que era de uma delegada, sim, se eu não estiver enganada. Tá? A turma da sétima Câmara, né, a decisão foi que ela voltasse para a prisão e foi feito um pedido pelo desembargador Ciro Darlan, que uma vez que ela retornasse, para que ela voltasse para um presídio alternativo, que foi até recomendado da PM. Entretanto, a PM viu que não tinha estrutura para colocar a Monique lá e ela voltou para Bangu. E aí ela foi colocada com a Belém, né, a delegada. Isso. E a delegada achou um absurdo. E eu também, se fosse então delegada, que botou para fora. Reclamou, Botou para fora a Monique. Não queria ficar na cela. Não queria. Que circo, né? Assim, a própria delegada, que agora, acho que hoje está voltando com tornozeleira eletrônica. A Monique tá com tornozeleira? A Belém. Não, a Belém. Da Belém. E Monique não? Não. Monique não tá nem com tornozeleira? Não, Monique foi colocada sem restrição alguma,
com todo o direito de ir e vir. A Monique tá... Hoje ela tá não igual é eu e possível, você. Não é possível. Eu acabei de olhar a rede social dela, eu fiquei em choque. Além de te atacar o tempo inteiro, ela tá Absurdo. postando piscina, ela tá postando livro, ela tá... Gente, é desesperador saber que você mora num país desse e eu posso imaginar... Eu queria te perguntar uma coisa muito pessoal, assim, você ficou casado quanto tempo com a Monique? A gente se casou em 2012 e nós separamos em 2020. Vocês se separaram em 8 anos. 2020. Final de setembro de 2020. Ela conhece Jairo em que tempo disso? O que ela fala lá na própria delegacia, ela fala em julho, já estava se relacionando, então ela estava me traindo com o Jairo. Ela me traiu com o Jairo e começa a se relacionar Eu ia com o Jairo. perguntar como era esse relacionamento de vocês, assim, você podia... Claro que você nunca imaginaria que ela pudesse ser capaz de fazer o que fez, né? Ser omissa, enfim. Mas era um relacionamento saudável, normal, por um tempo, pelo menos, porque ninguém separa se o seu relacionamento tá perfeito. Tem um ditado, né? Acho que eu sou separado, então eu posso falar, não sei se vocês são ou já conhecem alguém, mas que você só conhece a pessoa depois que você se separa. Sim. Depois que eu separei, eu ouvi tanta barbaridade da Monique, de traição até na minha própria casa. Jogador de futebol na minha casa, enquanto eu tava embarcado. Enquanto eu tava com meu filho em casa, ela indo pra motel falando que tava na academia. Então, assim, essa era a Monique, uma versão aí que... Você desconhecia. Né? Enfim, tivemos nossos problemas... de qualquer casal tem, Sim. né? Tivemos problemas sim, mas no final ali do relacionamento tava realmente muito ruim e uma das conversas eu falei assim, cara, não tá dando porque o Henry tava vendo, né, aquilo e eu falo assim, cara, você não tá sendo referência pro seu filho, então respeita o seu filho, não precisa me respeitar. E a gente separa. Ela fala de que queria a felicidade dela, não se importava com a felicidade minha nem do Henry. Enfim, e aí nesse sentido, a gente sai de uma mãe, né? Sim, preocupada com o filho, eu nunca vi Monique Isso eu ia te perguntar, Monique mãe. nunca vi ela batendo no Henry na minha frente, entendeu? Hoje, eu não posso responder na casa da mãe dela, fora, porque depois eu fui vendo que tinha um complô, né? Contra mim, contra o Henry, tanto na casa dos pais da Monique, né? Na casa quando tava fora... E escondendo essa pouca vergonha, esse lado da Monique, a própria mãe, sabendo. Sabia dessas e não fazendo nada. Assim, é desesperador, né? Nada de referência para qualquer sociedade. E aí depois a gente vê com outras óticas, né? Que assim como eu fiquei alienado, né? Você se aliena, porque você quer o bem da sua família. Claro, Eu era sim. pai provedor, trabalhava embarcado, ficava fora, viajava, mas nunca deixei faltar nada pra minha família. E meu foco é esse. Só que você tá ali com foco de não deixar faltar nada. Então passa um caminhão, né? Você tá preocupado com as finanças, de não faltar o feijão, o arroz do mês, você não ficar desempregado, você trabalhar e manter aquele padrão de vida que não é barato, entendeu? Passamos por crise, eu trabalho no petróleo desde que eu me formei. Então, assim, passamos crise do petróleo, passamos crise do Lava Jato, crise de governo, Sete Brasil, que eu trabalho, para Sete Brasil que trabalhei, e assim, tudo aquilo eu fui participando e tentando não perder o padrão de vida que a gente conquistou e precisava para manter a minha família. Então, assim... Meu filho, se você for de todas as Raps, essa de brinquedo no Rio, conhece o Henry. Porque o Henry tinha... A Monique ia, ou eu ia, né, nessas Rap comprar brinquedo. Então, assim, todo mundo já viu o Henry numa Rap alguma vez. Era muito brinquedo. E, assim, essa era a Monique de muito dar, achando que essa troca de dar podia tirar um pouco do lado efetivo, né? O Henry seria comprado, né? Então, assim, acabei sendo alienado e acabei vendo o seguinte, isso era uma forma da própria... Isso vinha congênito, não, mas da própria convivência da familiar. A mãe dela fazia isso com o pai. Coitado, o seu Fernando faleceu, né, ano passado, meses depois aí que o Henry faleceu, por desgosto. Falam que é Covid, mas na verdade eu ouvi, né, de que ele fala para a família um dia antes de falecer, com muito desgosto que estava indo e que tinha feito tudo pelo Henry. Amava muito aquele neto,
mas era um senhor altamente alienável pela Ele mulher. também não tinha consciência de que Coitado do o seu Henri Fernando. sofria as agressões. Não, eu acho que era totalmente alienado, até no próprio decorrer ali do processo. A Monique foi para casa dos pais, a revista Veja, o Globo, todo mundo bateu na porta lá querendo um depoimento da mãe e do pai. E aí Monique se isola dentro da casa dos pais para segurar os pais, para eles não falarem e darem com a língua nos dentes. Eu lembro dessa reportagem onde ele, eu não sei se foi o pai ou a mãe, diz que acreditava na inocência dos dois. Isso me chocou um pouquinho quando mas citava isso aí os tá a dois. Monique por trás olhando para ele, né? Aí, Porque enquanto ele falava. os dois me chocou um pouquinho. Quando falou, até entendo pela filha, Uhum. mas falar, incluir o o Jairo, Jairo, eu fiquei um pouco em choque. Isso era uma outra pergunta. Hoje, em que lugar a Monique coloca o Jairo nessa situação? Ela conta de fato o que aconteceu Não. ali naquele ambiente? Não. Ela joga essa culpa pro Jairo, já que ela não fez isso até ser presa, né? Não, então, o pós-falecimento do Henri fala mais do que o antes, tá? E aí por isso que a gente cada vez mais tem a certeza e a probabilidade até muito maior da própria participação da Monique no ato, tá? No ato? No ato. Por quê? A Monique foi presa junto com o Jairo, dormindo na mesma cama. Porque Eles até iam- hoje eu não entendo. Estavam com a mochilinha pronta pra sair do país. Foram presos nessa forma. Por isso que eu não sei onde Monique tá agora nesse momento. Ela pode já estar fora do país, né? O ministro deu essa prerrogativa pra ela, né? Foi uma das coisas que ela foi presa, porque tinha uma grande possibilidade de sair. Estavam saindo pelas, sei lá, investigação aí naquele momento. A delegada, né, que era a substituta, né, do caso, ela estava já de olho há dias e viu que tinha a possibilidade dos dois sumirem do país. Eles já não estavam na mesma residência. E ali a gente vê que aquele cenário todo ali, pós, mostra a Monique muito comparsa do Jairo em tudo, entendeu? As conversas, tentando criar um cenário. Poxa, eu fui consigo tomar imaginar banho. uma mãe. Eu fui tomar banho depois de 3 dias que o meu filho faleceu. A Monique foi no salão, entendeu? Ela chega no enterro numa entrada triunfal, toda com o cabelo feito. Ela foi no salão naquele dia fazer cabelo. Eu acho muito legal, porque ela joga isso pra você, né? Que você tinha feito blusas e você não ofereceu nenhuma blusa pra Mentira, ela e eu pra fiz família. blusa pra família inteira. E que aí ela teve que ir ao Barra Shopping fazer blusas também, né? Aí, que loucura, né? Porque ela não Acredita quer aí no ficar Monique por quem baixo. quiser, né? Ela não quer ficar por baixo. Olha que loucura. Porque você, assim, o enterro do teu filho, você tá preocupada que o seu ex-marido não fez blusas pra você e pra sua família. Ela Por é favor. uma mãe que fica no salão enquanto uma babá tá aqui te falando que o seu namorado, marido, seja lá o que for, tá agredindo seu filho num quarto e você não se move. Isso pra mim foi uma das cenas mais chocantes, Sim. assim, de todas. Porque se alguém tá me relatando qualquer situação, essa pessoa não acabou de escrever, eu tô correndo até o local. Então, assim, isso foi uma das cenas, assim, que mais me chocou depois, que aí Sim. os acontecimentos Sim. vieram depois, e eu via muito também de você que você só acusou a Monique quando todas as provas vieram e ela foi pra cadeia. Sim. Até então, eu vi você o tempo inteiro Não, ali assim, tentando se... eu nunca quis ser injusto, eu não busco vingança, tá? Sim. Nunca busquei vingança, aqui tem um pai em busca de justiça pelo Claro. filho. Isso aí. Não estou vinganceiro, tá? Tô ao lado do Ministério Público, que é fiscal da lei desse país, pra gente fazer justiça. Hoje eu não peço justiça apenas pelo meu filho, o Henri não tá mais aqui, mas eu peço justiça para todas as crianças do Brasil e mostro, né, um sistema injusto, né, que funciona nesse país e que precisa parar, né? Então, assim, quando você fala, que eu tô vendo, né, a Monique ali, a gente só conseguiu ver esse relato. Né? Eu não sabia. Se eu soubesse disso, eu mesmo tava em Macaé ou qualquer lugar, eu teria corrido para socorrer o meu filho. E, na verdade, no decorrer, ela vai falando que aquilo nunca existiu, né? Aquela conversa? Não, né? Tudo que o Henri verbalizou falando que o tio tinha machucado, ela fala de que aquilo era mentira. Era coisa da cabeça do Henri. Então, ela tirou qualquer possibilidade do Henri sobreviver. Sim. Entendeu? Sim. O Henri, desde que eu vou a primeira vez naquele apartamento buscar o Henri, que ela me dá o endereço do Majestic, né, do apartamento para ir buscá-lo, que eu nem sabia que ela tava lá morando com o Jairo. Ah, você não sabia? Não. Ela fala, eu pergunto, Monique, eu vou buscar o Henri amanhã onde? Aí ela vai e me dá um endereço
E aí, pra mim, ela tava na casa de uma amiga ali, sei lá, entendeu? Tanto que você pode sair com a sua amiga e dormir na casa de uma amiga e levar Sim. teu filho, que tem outro amigo, vai brincar, Aham. as crianças, enfim. Pra mim era isso. Só que eu não entrava na intimidade dela porque a gente tava separado, né? Eu não queria entrar na intimidade pra ela também não entrar na minha, né? E aí, nesse sentido, quando eu vou lá, eu vou buscar meu filho fala que o tio machucou e a alusão que o meu filho faz é abraço forte. E naquele mesmo momento eu pego o telefone, falo com o Monique se aquilo estava acontecendo, ela fala, não, isso é invenção do Henri, isso é coisa da cabeça, ele estava dormindo, isso foi sonho. E aí eu falo, sonho? Eu falei assim, Monique, quando eu chegar aí, eu quero falar com você e esse tio. E eu vou lá e mando ele descer e tudo mais. E você fala com o Jairo, é a primeira vez que você encontra com ele? É a primeira vez que eu falo com o Jairo. Na verdade, eu falei com o Jairo, eu falei nesse dia, depois eu vejo ele no dia que eu vou buscar o Henri no shopping aqui na Barra, junto com o Monique. E eu vejo a figura do Jairo. E a terceira vez que eu vejo é no dia do Henri, do falecimento, que eu chego no hospital. Só tive esses 3 tipos de contato com o Jairo, nunca mais, entendeu? O meu contato era sempre com o Monique ou com a mãe dela, né? Que iriam me entregar o Henri, ou aqui, ou em Bangu, na casa dos pais. E depois dessa queixa, o Henri, ele fez outra queixa em algum outro momento? Sim. Foi icônico pra mim, e pra mim fala muito do que estava acontecendo na quarta-feira antes do meu filho falecer. Eu ligo pro Henri, eu estava em Macaé trabalhando, era meu horário de almoço ali, umas 11h30, eu ligo. O Henri tinha um celular que eu tinha dado pra ele, era meu esse celular. E quando eu ligo pro Henri, ele tava com quando ele me atende, ele faz a cara de triste, o filho, cara meio de choro. Eu falei, filho, tudo bem, filho? O que tá acontecendo? Ele, papai, eu não quero ir mais pra casa da mamãe. E ele tava em Bangu, na casa da avó. Ele fala isso. E aí eu sou mais incisivo. Mas o que aconteceu, filho? Aí ele fala, o tio me machucou. E tava, como a gente tá aqui, tava do lado a avó, a Rosângela, e tava do lado a babá, a Tainá. E eu falo assim, deixa eu falar com a vovó, filho. E aí, falo com a Rosângela, ela fala assim, Leniel, eu falo, você tá vendo aí, dona Rosângela, que não é coisa da minha cabeça? Porque a Monique tava falando que eu estava fazendo alienação parental, que aquelas reações do Henri era após o final de semana comigo, que eu tava incutindo na cabeça que ele não deveria morar com a mamãe. É isso que ela tava vendendo. Eu falei, tá vendo que não é coisa da minha cabeça, dona Rosângela? Que o Henri verbalizou. Dele, sim. Ah, Leniel, a Rosângela, a avó, esquece isso. O Henri acabou de sair da psicóloga. A Monique tá lá agora na psicóloga, que depois ela, de uma forma muito pensada, ela bota o Henri primeiro, depois ela vai na psicóloga para coletar informação. Sim. E hoje vendo, né? E aí ela fala assim, acabou de ir na psicóloga, inclusive ele falou isso lá, pra psicóloga. Eu falei assim, pois é, dona Zanja, tá vendo aí que a coisa... Não, mas esquece, o Henri é muito inteligente, isso não tá acontecendo, inclusive a Monique tá lá. Eu falei assim, olha, então eu vou falar com a Monique. Aí a Rosângela fala assim, inclusive, Leniel, tá aqui a Tainá do meu lado, a Tainá não sai do lado do Henri. Tainá é a babá. A babá. Ela fica do lado dele o tempo todo, ela só sai quando a Monique chega. E depois que ela chega, a Monique vai até dormir com o Henri. Então, assim, o Henri não fica sozinho. E aí a avó já tinha conhecimento? Tinha conhecimento. Hoje a gente sabe que a avó tinha conhecimento. E ali, eu falei assim, então tá bom, eu quero falar com a Monique. Ela, não, tá, quando a Monique chegar, não deu meia hora, mas meio-dia mais ou menos, a Monique me liga. Aline, eu quero te dar um feedback em relação à última sessão da psicóloga. Achei muito estranho, porque aquilo nunca tinha acontecido. Ela nunca me deu feedback da psicóloga. Pelo contrário, eu pedia o feedback da psicóloga. Ela falou assim, que o Henri falou na psicóloga que tá com muita saudade do papai. Eu falei assim, eu também. Inclusive, você já falou com ele que eu vou buscar no final de semana? Não, já. Ela falou assim, ele falou também que o tio machucou ele. Eu falei assim, pois é, Monique, eu queria falar justamente isso, de tio machucou. O Henri acabou de falar isso pra mim também, que eu liguei há pouco, na frente da sua mãe. Leniel, eu nem entrei na casa da minha mãe ainda, mas eu tô te dando feedback, eu tô indo entrar ainda. Isso não tá acontecendo. Aí ela fala a mesma coisa, a Tainá fica com ele o tempo todo, depois eu fico, quando eu chego, ela vai embora, eu fico com ele. O Jairo, muitas das vezes, não vê o Henri, porque chega muito tarde da câmera. Eu falei, Monique, e se tiver acontecendo? Ela fala assim, mas eu mato o Jairo. Hoje, por isso que eu falo, hoje a gente vê que Monique não vai matar Jairo nenhum, entendeu? E aí eu vou pegar um link no que você falou, do seu filho e tudo mais. Outro dia, eu tava vendo um vídeo da galinha com uma águia, que a águia vai tentar pegar o pintinho, e a galinha, né, mãe,
ela vai lá e protege o pintinho e ela pega a águia. Isso é mãe, né? Essa é a referência que eu tenho de mãe, né? Por mais que eu tenha, desde os 4 anos, e meus pais são separados, eu sou filho de pais separados, mas a minha referência de mãe é isso, que briga, que luta, que protege, né? E é nesse sentido que eu pensava, né, que Monique era, e assim, eu nunca quis vingança. Então, nesse sentido, eu não podia ser leviano com qualquer tipo de acusação, uma vez que eu não tinha provas sobre isso, né? Não foi verbalizado por ela, pelo contrário, né? E eu não tinha essas provas nesse sentido. Mas hoje, a gente olhando e vendo o pós, cara, uma maneira muito dissimulada. Monique fica 12 horas na frente da juíza, dando seu depoimento. Ela romantiza, fala de como ela era, dos bens, ela fala dos meus bens, ela fala do que eu conquistei, como era nosso relacionamento, na cama, como era Jairo na cama. Isso fica 12 horas romantizando tudo. E daí, nessas 12 horas, ela passa 20 minutos no máximo falando sobre o que foi naquela noite, que é o que a gente quer saber, né? Lógico. A gente quer saber o que é o seguinte, o que aconteceu naquela noite? Sim. Eu, como pai, 3 pessoas entraram naquele apartamento, 2 adultos e uma criança, tá? 7h30 da noite, 19h30. Tá lá as imagens do elevador, eu entrego meu filho bem. E sai 3h50 da manhã, 2 adultos e uma criança morta. Meu filho já estava morto ali há horas, tá? O que aconteceu? E uma mãe muito calma no elevador, porque é uma outra cena que me choca bastante. Na verdade, aquilo ali já era uma armação, né? Já pensaram muito que... Eu ia sair louca, toda... sem nada, pelada, não sei como é que eu sairia. Como eu tivesse, na verdade, ela sai toda arrumada. Eu chego no hospital, ela tá de brinco, cordão. Não, entendeu? Toda de preto, e olhando bota. como se ele estivesse dormindo no colo dela. Eu falei, quando eu vi aquela cena... são muitas coisas que impressionam, assim, de verdade. Esse caso é muito eu não tô falando dele porque ele a gente não tem nem que falar. Michele, só uma ressalva, assim, o Leniel fala sobre alienação parental. Assim, eu acho que as pessoas têm muita dúvida, assim, eu acho que a doutora Bárbara é especialista nisso, eu acho que seria muito legal que a doutora explicasse um pouco pra gente. Assim, eu sou mãe, a Michele é casada, mas eu sou mãe também, nunca tive uma relação com o pai da minha filha. E eu pessoalmente, eu tenho dúvidas enquanto a isso, porque eu fico muito medrosa, vou ser muito honesta, em algumas situações de como lidar, porque parece que, né, quando a gente reclama de alguma situação, ou as pessoas falam, não deixa ir mais... Aí você pensa, meu Deus, mas será que eu tô no meu direito? Porque ele é pai também, enfim. Então, eu acho que seria legal a gente entender isso. Você fala um pouquinho? Então, meninas, a alienação, o Leniel trouxe, e até foi assim que a gente se conheceu, né, Leniel? Eu queria entender, né, de fato, se existia essa situação de alienação nesse contexto todo absurdo de violência. E aí, ele também estava pouco se entendendo ali que como vítima também, como pai de alienação. Então, assim, a alienação, na verdade, ela é praticada por qualquer pessoa adulta que tenha a convivência da criança, a guarda da criança, né? Então, não precisa necessariamente ter a guarda, mas se ela está responsável como uma criança e ela incute na cabeça daquela criança que a outra pessoa não gosta dela e faz com que aquela criança tenha sentimentos de revolta contra o outro, é fazer a criança odiar outro genitor, pelas razões que quer que esteja na cabeça da pessoa. Normalmente está misturada uma relação conjugal, uma questão conjugal, que a gente separa muito, as questões da parentalidade e da conjugalidade. Então, você termina um casamento de traição, a pessoa pode ser o pior pai e mãe do mundo, mas a criança não tem culpa. Ele pode ser um pai maravilhoso e ser um péssimo marido. Então, a gente preservar a integridade psicológica da criança é o que a gente busca. Então, alienar a criança no sentido de alienar, de colocar uma imagem da figura parental do outro e aí a gente faz todo o link da situação da mãe. Então, não é uma lei que visa prejudicar mulheres, né, como se tenta se vender, infelizmente, por um movimento muito forte, político, enfim, mas o que acontece é que a lei ela é feita para a proteção da criança. E aí não importa se quem pratica é mãe ou pai, ou é avó, ou é tio, qualquer adulto que tenha o mínimo de influência e gerência pelaquela criança, ela pode
incutir, pode ser uma babá, pode ser uma madrasta, pode ser qualquer pessoa. Então, preservar essa integridade psicológica da criança que a lei traz. E a lei não fala de genitor, de pai, a lei fala realmente de proteção da criança. Sim. Então, a lei traz essa proteção e a gente tenta desmistificar essa questão de ser uma lei misógina, de querer acabar com as mulheres. O que acontece é que acaba-se que muitas vezes mais mães detêm a guarda, né? Sim. E aí, assim, Sim. fazendo um pequeno link com a questão da Monique, é porque o que se espera da Monique, né, e o que ela hoje solta, sem nenhuma medida cautelar, né, sem nenhuma tornezeleira, sem nenhum Que tipo de grande controle, ela apela justamente para essa figura, que é a figura que nós, como seres humanos, como a galinha, como a águia, somos por natureza de proteção da nossa cria, Sim. né? Então, o apelo dela forte é esse. De forma cega, muitas mulheres vão para esse apelo, como a gente segue, a gente apoia a causa e a gente recebe mensagens diariamente no direct falando, você não sabe o que você está falando, ela não é isso tudo, você está fazendo pré-julgamento. Isso é uma coisa que eu falo muito na internet, que realmente a gente não pode fazer pré-julgamentos. Mas uma coisa é quando a gente tem provas concretas do que a gente está falando, que como é é o isso caso que do Henri, né? Então, o que a gente fala muito é dessa necessidade da gente entender a alienação como sendo uma questão que a gente tem que preservar as crianças, pode ser praticada por qualquer pessoa que tenha contato com a criança, é uma violência psicológica e moral estipulada mesmo, prevista em lei, não é crime, tá? Isso aí não é de fato. E aí entra na questão que você estava falando. Muita gente banaliza. Então, assim, eu costumo falar, a Lei Maria da Penha, ela é uma ação afirmativa extremamente necessária que veio com a Constituição. Mas que é mais mal do que uma mulher que faz uma denúncia falsa? Sim. Do que Descredibiliza tão quanto a causa, o agressor? lei, claro. E aí, esse movimento pega mulheres sofridas de diversas causas, que uma não tem nada a ver com a outra. Podem ser mulheres que sofrem abandono material do pai de seus filhos. E aí, eu sei que muita gente ataca, mas enfim... como o meu foco é criança, não tenho problema e nem medo de falar isso, mas assim, mulher também tem que pagar pensão, não é só o pai, então fica essa coisa, né, de sempre querer atacar o genitor, a genitora, o pai ou a mãe, e não é isso, não é uma briga, o foco tem que ser a criança. O foco é a criança, Então, sim. quando a gente pensa na criança, a sua dúvida é normal você ter dúvidas e receio de falar, será que eu estou fazendo alienação? Esse seu receio já mostra uma preocupação que é o que a gente esperava que todas as pessoas tivessem, porque existe um momento do pós-divórcio que as pessoas não sabem lidar. E é normal que as pessoas fiquem confusas e a gente estimula a procura por ajuda psicológica para isso. Então, pode haver, sim, um momento que tem que ser rápido, né? Que existe aquela confusão, né? Enfim, do que você está ali tentando preservar, mas você está ali mergulhada de emoção e tal, e você acaba falando uma coisa que não deve. Uma A vida criança no também meio de tudo isso. tipo, ninguém vai Escutando, poupar enfim. 100%, a Sim. vida é real, Aham. né? Frustrações, enfim, mas aquilo ali tem um limite. Aquilo ali é o limite do que é uma coisa transitória, Que é só- né? Que é possível, que a gente não vive num mundo encantado, né? Então, vai acontecer, uma briga ou outra vai passar. Nossa, uma briga que a gente Sim. fala, né? Sim, Uma uma discussão, discussão, uma- algumas... Sim. Mas passou dali, aquilo ali realmente, quando aquilo ali vira você já foi aconselhado, você já foi orientado, e você persiste naquilo, isso realmente é uma alienação. Então, existem 1000 tipos de formas de alienar uma criança. E aí, quando você está com essa preocupação, é porque você já está... Você é uma pessoa que está pensando no bem do seu filho. Claro. E, de fato, assim como existem as falsas denúncias de violência doméstica, existem as falsas denúncias... não as falsas denúncias, mas as falsas... Relatos, né? de como De se diário. tivessem pessoas alienando as crianças, como foi o caso do Leniel. Então, assim, eu sou tô com uma questão aqui, hoje, a banalização da alienação também é um problema pra gente que trabalha com Sim, isso e é uma coisa imagino. tão grave. Então, todos os processos hoje que se discute guarda tem como fundo de pano a alienação. E, sei lá, 5%, não tô falando de estatística, a gente não tem comprovado, mas assim, 1/3 disso, de fato, é alienação. Outras coisas, outras razões para a criança não querer São. conviver. Então, por causa disso, a gente vai acabar com uma lei ou vai acabar com uma proteção que foi tão difícil de ser Sim. conquistada, porque existem pessoas que trazem essa bandeira de forma errada. É a mesma coisa que a gente pegar, então vamos soltar. Vamos acabar com a pena de prisão, né? A privação de liberdade, né? No país, porque existem pessoas apenadas injustamente, né?
Mas fazer não o quê? pode. Bota todo mundo pra rua, É, já exatamente. pegou um caso que estava errado, aí. ou uma pessoa que foi presa injustamente. Então a Exatamente. gente vive hoje num país que é pró-criminoso. Né? A soltura dela é bem... implica isso bastante. E a gente sobre espera isso. esse retorno dela pra cadeia quando? A gente já se manifestou, o Ministério Público do Rio de Janeiro já impetrou um agravo regimental. Espero que já tenha chegado do ministro, acredito que sim. Eu, como assistente de acusação, meus advogados também impetramos um agravo regimental contra a decisão monocrática do ministro. Vai primeiro o ministro e se ele não entender que ele está errado, ele pode entender que está errado e reverter, que é o que a gente espera. Sim. Né? A gente erra, todo mundo erra, Claro. ok? Ainda mais como ele Ainda falou. mais dizendo que não tinha conhecimento Não tinha de causa. conhecimento, Então, agora ele deve ter. Agora tem. Deve ter, já chegou a ele. Deu um Google mínimo, aí não, conversou beleza. com o amiguinho. Agora ele tá por dentro, né? E aí, né, que ele reverta a decisão dele. E se ele também não entender, submete à 5ª Câmara do STJ. E aí todo um colegiado, né? Os ministros da 5ª Câmara vão julgar e vão decidir se sim ou não, né? Aí se demora um vota ou pouquinho não. mais. Assim, não era para demorar, né? Sim. Mas tem uma fila, existe uma fila. E eu, Leniel, né, entrei em contato com o gabinete do ministro João Otávio de Noronha, como pai, pedindo uma explicação do ministro, porque, assim, eu acho que é o mínimo que eu mereço, Sim. né? Não sou melhor do que ninguém, tá? Eu sou um cidadão comum, mas acho que o Brasil todo me conhece hoje, né? Pela luta, quem é o Henri, pela luta do meu filho, eu acho que eu mereço uma explicação. E mesmo com a decisão monocrática, né? Uma decisão única, né, independente do juiz, ele tinha que fundamentar para mim como pai. E fui bem atendido pelo gabinete do ministro, me deram o e-mail, então eu formalizei um e-mail e espero essa decisão. Então, se ele não sabia de nada, agora ele sabe. Agora ele tá sabendo. Agora ele tá sabendo. Mas eu espero que, talvez hoje, né? Não sei. Não sei quando o programa vai ao ar, mas talvez aí a gente, no futuro bem próximo, o Nick já tenha retornado até a cadeia, porque é um entendimento de todos, né? Sim. Se um ministro não, né? O fiscal da lei desse país se chama Ministério Público. O Ministério Público, junto com os desembargadores, junto com o procurador de Justiça, assinaram pedindo a volta da Monique para a cadeia, porque entende que a Monique solta é um prejuízo para o processo e uma afronta à lei, né, desse país. Tá, só para finalizar, na última audiência, o que foi dito da cena do dia? O que ela fala? Eu quero saber o que ela relata em relação a... Ela joga a culpa no Jarinho? Ou ela, o que ela fala? Eu tava ali, eu não vi nada. Eu tava dormindo, eu fui dopado, 20 minutos, né, dessas 12 horas de Monique sentada lá. E ela só quis falar, ela só lembrava de tudo, menos o que ela não era bom pra ela, né? E ela fala, a juíza pergunta, mas o que você acha? Igual você me perguntou aqui, cara. Monique, então o que você acha que aconteceu? Ela fala que só 3 pessoas podem falar. Deus, que é supremo, né? A gente Deus já se manifestou ao homem, mas não é comum Deus se manifestar, ele não vai chegar aqui agora e vai falar quem foi, né? E vai falar. Henri, que não tá mais aqui com a gente, meu filho hoje dorme, né? Um dia eu vou encontrar meu filho de novo, eu tenho certeza disso. E Jairo. Então ela fala que ela não sabe de nada, só 3 pessoas podem falar, Deus, Monique e Jairo. Essa é a versão da Monique sobre o que aconteceu naquela noite. Ela não sabe de nada. E só tinham 3 pessoas na cena do crime. Ela, o Henri e o Jairo. E pós isso ter acontecido, eu vou falar, não adianta, a gente leva como pessoal mesmo, não tem jeito. Mas eu penso o seguinte, independente, mesmo que ela não soubesse de nenhum tipo de agressão com o Henri, mesmo que, tá, vamos colocar, eu como mãe, tenho um namorado, há um resultado que vem depois do laudo, absurdo. Mesmo que eu nunca tivesse ouvido falar que ele encostou no meu filho, a primeira coisa é o que aconteceu com meu filho. Se eu não sei, se eu não sei. Se eu não sei, se eu realmente estava dopada, Na verdade, eu não quis saber. A Monique sabe o que aconteceu, né? Vamos lá. Eu falo com a Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni. A Ana Carolina me ajudou muito, assim, eu faço psicóloga do RV por semana, psiquiatra, isso tem 1 ano e 6 meses, indo agora. Só que a Ana Carolina, como viveu, ela me ajudou muito mais do que qualquer outra pessoa.
E por que eu tô falando de Ana Carolina e Isabela Nardoni? Porque os dois lá foram presos, né? E até hoje não falaram como é que foi a dinâmica. Eles nunca falaram. Saíram juntos ainda, né? Então, assim, talvez Monique e Jairo nunca vão falar. Como foi a dinâmica, eles não vão falar, por quê? E é por isso que eu falo pra você que o pós fala muito mais. Isso mostra de que ela tava na cena do crime, entendeu? Que se ela não tivesse, se ela realmente não tivesse, ela falaria, não, mas eu quero saber a verdade. Sim. Monique nunca, depois, a última vez que eu falo com Monique é um dia antes do enterro. Na verdade, eu falo com ela no enterro lá, eu oro e falo com ela e ponto. Nunca mais falei com Monique. E ali você já sabia do laudo? Já, eu mostrei pra ela. A Monique vai lá no IML e eu mostro aqui, ó. O que aconteceu, Monique? Ela fica quieta, entendeu? E então, nesse sentido, a Monique sabe o que aconteceu, ela participou do que aconteceu, só que o como aconteceu a dinâmica, talvez eles nunca falem, entendeu? O que a gente vai mostrar agora, hoje nós estamos terminando as alegações finais nossa da assistente de acusação, vamos protocolar, vamos também pedir, né, estamos aí pedindo a júri popular, né, a pronúncia de ambos, assim como o Ministério Público, alinhados, e a gente vai mostrar lá a dinâmica de como foi, né, por todo o cenário, né, de que a gente tem de prova. Agora, como foi, se foi Monique e Jairo, Jairo e Monique, Jairo por cima, Monique por baixo, só eles podem falar, né? E talvez nunca fale, assim como Isabela Nardoni foi morta e a técnica, os laudos técnicos, a parte técnica é que conseguiu desvendar, né? A parte da camisa, que a menina foi jogada, foi pelo pai. Tesoura que cortou. E, então a parte técnica, né? A de perícia, laudo técnico, que foi o grande diferencial lá e vai ser o diferencial aqui. Por quê? Monique e Jairo, eles estão na cena do crime, eles estão na participação, eles estão cúmplices até hoje, vão morrer com o que aconteceu. E aí, como é que a gente vai botar uma mulher dessa com a probabilidade enorme de ter matado o filho dela junto com o Jairo na rua, né? Que mensagem que tá sendo, entendeu? E aí o juiz fala, não, mas não é o clamor popular. Então, quer dizer, então o povo não é nada, né? Daqui a pouco a gente vai viver uma Revolução Francesa de novo nesse país. Mas não é o clamor, é o ente. São provas, tinham conclusões. O Henri assim, não tá mais aqui. Nesse caso, muito especificamente, você fala, eu não sou criminalista do processo, nem sou criminalista, mas assim, existiam testemunhas que ouviram, então não tem como, só que esconder ali beneficia ambos. Então, Claro. porque quando você vai para o tribunal do júri, é um teatro. Então, né, agora a gente está vendo aí, a Glória Pérez recentemente também compartilhou a dor dele, falou. E assim, o que mais incrível que você tem num teatro é se você consegue incutir a dúvida na cabeça do tribunal do júri, a quem mais beneficia não saber exatamente como que aconteceu? Sim. A dúvida já é uma prova de absolvição. Alguém vai, entendeu, né? Então, esse aparentemente é o sistema que está sendo... Então, é uma inversão de valores que a gente vive como sociedade hoje, que, como eu falei, né, é pró o criminoso, é pró o assassino. Então, o crime hoje compensa, entende? Essa é a grande mensagem que está sendo, porque a Monique foi posta na rua com a frase dos advogados, que, como é que um advogado, eu ouço isso, né? Como é que um advogado defende a Monique? Como é que defende o Jairo? Porque pega esses advogados aí, né, essa classe, essa casta aí de advogados, que é deplorável, né, como ser humano, né, de que todo cidadão tem o direito à defesa. Então, quer dizer... E o meu filho, que direito da defesa ele tem? Eu sempre pergunto, entendeu? E a vítima? E a vítima? Qual é o direito de defesa? Eu hoje, eu sou embaixador do Instituto Pró Vítima, né, do Brasil, a gente tá brigando pelo Estatuto da Vítima. Por quê? É um absurdo. E a vítima? Quem é pela vítima? Eu hoje represento as crianças aqui, a gente vai falar depois sobre ONG, né, e tudo mais, mas assim, porque... alguém precisa dar voz às crianças, assim como alguém precisa dar voz à vítima. Morreu, não tem mais ninguém? Porque se o Henri não tivesse pai, né, acabou. Estariam os dois aí passeando, exatamente. viajando, né, é isso. Exatamente. Então, assim, quem tá pelas vítimas desse país, né?
E que quer não dizer, são poucas. Que não são poucos, E são as inúmeras. consequências disso, Que não são porque É um como é que número vai tratar a absurdo questão diário, né? de você lidar com isso de forma psicológica, porque ele tem os recursos dele, mas e quem não tem recurso, né? Simplesmente Isso que eu falei. atenta contra a vida, Tava conversando né? com a Sueli com isso. Eu falei assim, muita gente não tem força. Não tem como, E- você não e consegue imagina ser Quando você que vive algo casos nesse como sentido, esse- como é que você vai ter força? Não tem. Eu fiquei É. 4 meses sem funcionar. Com apoio Imagina. psicológico, Não. psiquiátrico. E- Graças e a eu Deus, te a minha empresa admiro tem uma empresa por absurdamente trás, por isso. entendeu? Tem família, tem amigos, as pessoas que me ajudarem, meus advogados. Então, assim, é muita gente por trás pra gente estar conseguindo estar aqui de pé hoje. Fora as orações imagino. do Brasil Eu inteiro. imagino. Eu recebo o Brasil inteiro orando e, assim, se não fosse essas pessoas, eu não estaria de pé. Eu entendeu? imagino, Linéa, porque assim... Imagina quem não tem recurso, né? E se é um acidente, a gente perde um filho, a dor tem por si condição, já fala por si. já. Agora, você entender que você perdeu o seu filho, que você deixou na mão da genitora, da única pessoa que você imaginou assim, se eu, Poderia é ter a única pessoa que eu evitado. posso entregar o meu filho e que eu sim. sei que ele vai estar bem, é a mãe. E é Sim. por isso que a gente precisa falar também sobre essas questões dos estereótipos. Até ontem mesmo eu postei a mãe que enfim, toda hora tem, mas não é porque eu quero demonizar as mães também. É porque a Não, gente é tem que isso que a gente parar tá- de falar que mãe é superior a tudo. Não. O ser humano é o indivíduo que tem caráter ou não tem. É, isso aí, né? ser Então, humano, é não isso. importa se é mãe, se é pai. Se é pai. Eu tenho mulheres que são vítimas e homens que são vítimas de alienação e Uhum. todo tipo de violência. A gente tem que parar com isso e olhar para o ser humano, parar de fazer esses Eu sempre julgamentos. falo isso. E o Leniel, essa realmente, não são todas as pessoas, ele sabe disso, né? Que tem a capacidade de ressignificar e de transformar o que ele vive, porque vai ser sempre, em não só o que está acontecendo da ajuda das crianças, da ONG, enfim, de ter forças para fazer justiça, e não é muito o que ele fala, meu filho não veio, eu fico ser muito forte, mas meu filho não veio ao mundo para prender Monique Jairo, né? Você sempre fala isso. Sim. Então, assim, além disso tudo, e aí é a lei Henri Borel, que ele, em um ano, ele conseguiu trazer para nossa sociedade. Fala um pouco dessa lei. Bom, eu sou muito grato, né, pra todo esse quem tá em volta. Eu sempre muito angustiado. Eu nunca acreditei que o Henri veio ao mundo pra aprender a Monique Jairo, entendeu? Aprender a mãe, o padrasto, meu filho maravilhoso, olho azul, lindo. Eu olhava meus amigos e falava assim, meu filho, pô, o Henri tava sendo criado pra fazer a diferença na sociedade, educado pra isso. Uma criança de 4 anos parecia que tinha 8, super educado. Um dia eu tenho meu filho vivendo um final de semana maravilhoso e no outro eu não tenho mais. Eu falei assim, mas Deus, eu nunca questionei Deus, mas eu falei assim, Deus, o que tem a mais aí? Qual é o propósito nisso? E eu sempre quis ressignificar e ter um propósito, porque ninguém que passa numa coisa como essa é o mesmo. E eu não conseguia ver mais uma semana de vida. Depois eu não consegui mais ver um mês de vida. Depois eu não consegui ver mais um ano de vida. Você não consegue ver mais tempo. E, na verdade, a vida perde a graça. E assim, aquelas coisas de conquista, de trabalhar pra caramba, pra conseguir uma nova casa, carro novo, tudo isso não tinha Não mais fazia graça. mais. Nada mais graça. E ali eu muito angustiado, né, com isso. São dados da Unicef, né? São 32 crianças assassinadas por dia nesse Meu país. Deus do céu. É um genocídio todo dia. E são dados defasados. Esse dado é de Meu 2019. Depois pandemia, isso foi muito maior. Quando botaram essas crianças em 4 Dentro de paredes, casa. entendeu? Dentro de casa, sem escola, sem rua, sem shopping. Sem que outras pessoas vissem marcas. Sim. Né? Então esse dado foi muito maior. Fora as denúncias falsas, as pessoas que falam que é uma coisa e é outra. Aí, semana passada, a criança de 2 anos que foi molestada e foram presos os pais, morta, inclusive com marcas sexuais em Campos, no Rio de Janeiro. Tem muito. E graças 2 a Deus anos. a delegada enquadrou na lei Henri Borel. Por quê? Nessa lei, Na lei Henri Borel, a lei Henri Borel hoje, ela é a alusão que a gente faz a Maria da Penha. Assim como Maria da Penha está para a mulher, lei Henri Borel está para as crianças do Brasil. Então, assim, hoje toda pessoa que for omissa, e aí eu falei aqui da babá, eu falei aqui da avó, a gente não conseguiu prender até hoje ambas, que foram super omissas, né? No meu ver, elas deveriam estar presas, né? Qualquer punição para uma pessoa que for omissa
ela é necessária. Eu mesmo me inscrevi várias vezes sob omissão, tentando ver se eu fui omisso. E aí hoje a Lei Henri Borel, ela tá para as crianças, assim como a Lei Maria da Penha. A gente ali, meus advogados, eu queria fazer uma coisa para essa estatística. Me angustiava muito, né, o porquê, né, qual o propósito que tinha para isso. Muitas pessoas, tô até lembrando aqui, porque a gente recebe comentários, não, mas que teu filho não merecia a morte, ele devia estar vivo hoje, mas tudo bem, mas meu filho não tá mais aqui, e aí, o que tem nisso, entendeu? Não tô falando que Deus matou meu filho, não, Sim, tá? sim. Mas uma vez que ele permitiu, o que tem por trás? Sim. Porque assim como vai anoitecer hoje, vai amanhecer amanhã, eu tenho certeza que eu vou encontrar meu filho de novo um dia. O Henrique estava num cenário de agressão. O Henrique estava sendo agredido. Quem seria meu filho, sei lá, com 20 anos, 21, depois de ter passado por tudo isso com Jairo e Monique? Então, assim, Psicologicamente falando. aquela criança que estava sendo educada para ser um novo Einstein, um desenvolvedor da vacina, um grande diferencial, um novo Niemeyer nesse país, talvez seria um novo Jairo, transtornado psicologicamente por causa daquele cenário, daquelas agressões. E isso ninguém pensa, né? E aí, eu tenho certeza que Deus vai me mostrar um dia que, Leniel, toma seu filho de volta, mas olha aqui quantas milhões, milhares de crianças foram salvas. E a gente já tem relatos, né? De que o Henri, né, com esse gesto, né, de ter sido doado uma criança de 4 anos, gigante, forte, que bancou mais a mãe dele do que a mãe dele bancou ele, vai conseguir salvar milhares de crianças. E ali em Riborel, meus advogados ali, o doutor Ailton Barros e Leonardo Barreto, se disponibilizaram a dissertar. Todo projeto de lei precisa de uma base legal, então tem que ter uma fundamentação jurídica, senão não vai para frente. O deputado Hélio Lopes, né, a gente procurou o deputado Hélio Lopes pela proximidade do meu advogado e ele protocolou o projeto de lei. No começo era apenas pedindo aumento de pena para padrastos e madrastas, muito por causa do que eu já via, falava assim, me preocupava, né? Não, mas o Jairo vai pegar uma pena maior do que a Monique? Ou a Monique vai pegar uma pena maior do que o Jairo? Se os dois estão no mesmo cenário, os dois participaram igual. Então, assim, a pena tem que ser igual para os dois. Sim. E não foi assim com Isabela Nardoni, né? O pai pegou, acho que 5 anos a mais do que a madrasta, apesar de que quem matou, tem ali a discussão de quem matou a menina. E aí, nesse sentido, a gente começou pedindo, depois fui procurado pela Priscila Bezerra, a assessora da Jaqueline Cassol, depois as assessoras da Carla Zambelli, a Alê Silva, e assim, o presidente da Câmara de Deputados Federais, Arthur Lira, disponibilizou uma força-tarefa, entendeu que havia uma necessidade, e aqueles projetos de lei que estavam tramitando, a gente, Tieron também na época, se consolidou, eu participei, a gente fez um multidisciplinar, disponibilizei meus advogados, fiz consulta popular para a gente sair com a lei Henri Borel, que ficou incrível, né? A gente consegue hoje colocar crime contra a criança em crime hediondo, coisa que não era. Então a gente, eu falo de que a gente aprovou o óbvio, né? Assim como Glória Pérez, né? Muito grato, Glória Pérez, tomara que chegue a ela esse podcast, que se manifestou e conseguiu aprovar nesse país antes. Ela conseguiu colocar todo crime de assassinato como crime hediondo. Antes não era. E não era, né? Você viu que ela conseguiu na época, já foi um feito Quantos mais tem que morrer pra gente procurar a aplicação e a transformação nesse país? Não tem que ser por exemplo, entendeu? Exatamente. Poxa, quem pega 4 anos de mandato, nós estamos falando que é ano de eleição, tem que sentar a bunda lá, né? Vamos falar entre aspas, né? E fazer a diferença, né? Não esperar o pior acontecer, né? E não ficar aprovando rua, aprovando nome de praça. Claro. Não, se a cor azul é de homem e rosa é de mulher. Pô, a gente tá no século XXI, né? Entendeu? A gente tem que fazer coisas que são aplicáveis e fazer a lei cumprir. Então, assim, hoje, a minha luta, conseguimos aprovar a lei Henri Borel, acho que consegui, né, dar um resumo, e a nossa luta hoje é fazer aplicar, e hoje, graças a Deus, nós estamos aí, vendo sendo aplicada em casos horrendos, mas a gente deseja que seja aplicada antes
realmente... de que realmente vem a morte, né? Uhum. Porque todo agressor... Vamos exemplo do Jairo. O Jairo, ele não nasceu, não, hoje eu vou agredir uma criança, né? Hoje eu vou agredir o Henry, não. A gente conseguiu provar, e é por isso que o Jairo tá lá, né, configurado, porque existe um modus operandi. A gente conseguiu mostrar quem era Jairo com outras crianças, outras mulheres, cenários. outros crimes, fora o que a gente sabe e não conseguiu, não foram a fundo, mas que o Jairo teve participação. Tem outras mulheres, entendeu? Que foram, recebem dinheiro até hoje, cargo e venderam o filho. Não vou falar aqui, uma vez que isso é coisa de polícia, eles que têm que ir atrás, entendeu? Mas nesse sentido, a gente sabe, né, de que o Jairo, ele é progressivo. Ele é fruto daquela família. Se os pais, né, não tivessem tomado uma ação, talvez o Jairo... No primeiro caso. Ou antes, né? Talvez ali na adolescência, na primeira coisa que tinha feito na escola, que seja. Porque a pessoa, primeiro ela vai lá, ela te xinga, né? Depois ela te cospe, depois ela te bate, por último ela te mata, né? Então, assim, essas pessoas são progressivas. Sim. E são os primeiros sinais que você tem que começar Sim, já, né? sim, É sim. ali, não A família adianta tem o pai. responsabilidade. Total. Às vezes A é o família. que vem em casa, a gente Entendeu? sabe a história da família também que não é tão Sim, correta. é por E isso que... criação, gente. A criação é muito importante. Eu não tô nisso. aqui fazendo palanque político de nada, mas a família do Jairo, ela tem responsabilidade nisso. Hoje estamos aí com o pai dele, ele é deputado estadual, o Coronel Jairo, e candidato à reeleição, representando o povo, que na verdade tá arrombando o Estado aí pra botar dinheiro lá pra defender o filho, enquanto o Leniel Borel, pai do Henry, com toda a limitação que tem, gastando tudo que tem, eu não sou o Estado, né? Eu sou um pai que tô aí Que pagando luta e advogado, clama por que justiça. luto, graças a Deus eu tenho recurso, mas eu não tenho uma máquina por trás, Sim. né, pra fazer o que eles estão fazendo. E eu acho um absurdo, né? Hoje o Coronel Jairo se reelegendo, pra mim é uma preocupação, Com né? certeza. Esse país é bizarro. Ele Não sei. Vamos esperar que não, né? Eu espero que não, né? E acho que o povo de bem, né? Fora, infelizmente, existe o curralato, né? O curral eleitoral, aquela zona oeste lá, é a área dele lá e tudo mais, mas zona oeste, pelo amor de Deus, né? Acho que não tem alguém que não conheça de quem é a família Jairo, Coronel Jairo, esse povo não E pode você votar na sofre alguma política. pressão, Leniel? Sim, Ameaça, sofria, esse tipo de tenho coisa? preocupação, eu tomo os meus remédios, né, psiquiátricos, tenho psicológico e, por exemplo, semana passada foi muito tenso, né, assim como o Nick foi pra rua, os advogados do Jairo, bem pontuado pela doutora, colocaram o habeas corpus no mesmo sentido. Jairo poderia ir pra rua, e aí quem tem que se preocupar, né? Meu Deus do Exatamente. céu. Cadê? Enquanto a juíza se sensibilizou lá com o Nick com uma mentira, eu mesmo falei o que eu tô falando pra você, eu não tenho um policial daqui do meu lado, entendeu? Sim. Ninguém se sensibilizou, ninguém falou assim, Leniel, cara, aqui, eu vou te ajudar, o que você tá precisando de proteção? Não tenho, entendeu? Se vira, faz justiça aí. E é importante a gente falar isso agora, porque você mesmo falou, né, que nas redes dela só se fala do Leniel. Sim. Então, assim, esse apelo que está sendo feito é para que a gente consiga entender que nós mães, nós mulheres, não precisamos estar ligadas a essas pessoas. Essas pessoas não podem ser... elas foram reprodutoras, né? Elas trouxeram a pessoa ao mundo, mas a gente tem que saber fazer essa diferenciação sem ficar com medo de ser acusada de estar indo contra o movimento ou se está indo contra alguma coisa, né? Alguma questão de que, então você é contra... Não, a gente tem que ter mais autonomia, tem que ter mais autenticidade de bancar isso. Mãe não faz o que ela fez, né? Mãe não se omite da forma que foi ou da forma ativa que foi que tenha sido, não importa. Até a própria questão da própria babá. Talvez a babá tenha sido um calcanhar de Aquiles ali, né? Tenha sido uma pedra no caminho. Talvez se a babá não tivesse visto, até faz... tem que arrumar uma situação aqui pra falar o que tá acontecendo. Então, assim, a gente não pode... A babá avisa, né? ela avisa, imagina, pelo né? menos, Tipo assim, mas... Atrapalhou. Essa que ela fala, né? Que ela... E foi nessa tangente que ela conseguiu, né? Porque ela avisou a mãe, né? Ela não avisou a mim, ela tinha meu telefone, eu liguei algumas vezes, ela atendeu junto com o Henry, ela poderia ter falado. Ela teve também todo o poder para ir para delegacia, vendo aquele cenário, né? Como cidadã, mas não. Na verdade, hoje a gente tem relato, por exemplo, a babá sumiu, tá? Ninguém Sumiu? fala.
Mas a gente tem relato, por exemplo, que ela tá recebendo lá um salário, 2 salários mínimos lá da família lá do Coronel Jairo Você lá tem pra esse ficar quietinha. relato? Entendeu? Cara. A mãe trabalha ainda na casa do Coronel Jairo. A família, o pai, acho que... A mãe da babá trabalha na família dele? Trabalha lá até hoje, entendeu? Então, assim... Como que a família coberta isso, né? Porque eu acho que tem um nível, tem um ponto, tem um limite pra Foi o que tudo. vocês estavam falando com relação à família, né? A gente não tem como estudar cada caso concreto, né? De cada caso vai ter a sua especificação, mas a questão da família criar um agressor e não é da noite pro dia, a gente vê muito, né, no escritório com as vítimas de violência doméstica. Como sempre vai haver, né, o incentivo de forma a efetivar um registro, quando a gente tem de fato, né, a gente não está lidando com falsa denúncia, nós temos esse cuidado, e aí quando a gente vai ver, aquela pessoa ela já teve outras agressões, o agressor já agrediu outras mulheres, e não foi feito o registro por N fatores, né, por questões de vergonha, questão do social, enfim, e muito, não raras vezes, a família acoberta, assim como em casos de abuso sexual também, a gente tem estupros, né, enfim, violências sexuais cometidas pelos assim, né, com as nossas crianças, e as mães e pais e pessoas que estão alienando e que não querem ver a situação, elas simplesmente, a gente tem relatos de pessoas assim, que a criança conseguiu falar, e depois no caso era uma mãe, mas podia ter sido um pai, tá vendo? Se você não tivesse falado nada, a gente não tava passando por isso. Então a criança ela consegue quebrar aquela barreira, levar para a rede, e aí existe um processo e ela ainda é revitimizada, e a própria mãe ou o pai traz isso para ela. Então a gente vê sim que a gente tem pessoas que deveriam estar zelando pelo cuidado dos nossos filhos, das nossas crianças, e não fazem. E a saúde emocional dessas crianças? O próprio Henri fala, mamãe, eu te atrapalho? Porque era isso que o Jara tava falando para ele, que ele tava atrapalhando a mãe dele. Imagina pra uma criança de 4 anos. Por que não dá entrega? É isso que eu ia dizer. Isso que eu não entendi. Por pior que seja, assim, pai, dá pra Na verdade, vizinha. hoje a gente vendo, né, pelo cenário psicológico do Jairo, quem é o Jairo, né, esse psicopata brasileiro que a gente revelou, o Jairo só foi morar com a Monique por causa do Henri, né? Talvez se ela falasse assim, não, o Henri vai morar com o pai, nunca. E aí é isso que tá muito claro, né, pra gente, de que não é ele que ela amava, que, não. Na verdade, ele só tava morando ali e foi morar com o Monique por causa da criança. Ele tem, o perfil dele é de mulheres separadas, ou com classe social mais baixa. Para agredir a criança. Sim. Então não era o fato do Henri estar atrapalhando a relação dos dois. Não existe. Aí, né, existem os processos pregressos já, que outras vítimas do mesmo perfil com crianças, né? O menino, os outros casos, né? O da própria Débora, o da própria Natasha, e os outros que a gente sabe, foi tudo nesse sentido. Esse cenário, criança de 3 a 5 anos, essa faixa etária, mulheres recém-separadas ou passando problemas financeiros, e que ele vai lá, coloca num apartamento, traz pra morar, mas o foco não é a mulher, é a criança. O prazer de maltratar. Só pra agredir e maltratar. E ele vai lá e pega a criança, fala que vai pegar na escola e leva pro motel. Ele vai lá, pega e machuca a criança, ou faz à noite, como foi o cenário do meu filho, porque não teve essas facilidades durante o dia, entendeu? Esse é o verdadeiro Jairo, né? Que a gente acabou relatando. Então, por que não entrego, né? Isso eu também me questiono, vou me questionar o resto da vida. Porque se ela tava ali por dinheiro, né? Por posição vaidade, social, ego, que seja fosse, lá o que for. Por pior que seja, assim, pra sociedade, né? Uma mãe entregou um filho. Mas assim, é teu filho, então vamos preservar essa criança. São papai. N fatores, né? O primeiro é que o Jairo provavelmente não deixaria. Não deixava, não deixaria, né? Queria estar assim. Não, deixa o Henri aqui, ele vai me amar como pai, como padrasto, vai me amar, ele vai me aceitar, mas ele tem que ser dessa forma. Enfim, então esse lado do Jairo de manter a criança lá com o sadismo dele, né? A intenção não era matar, né? Era ficar maltratando. Desculpa, mas qualquer adulto que sabe que vai bater numa criança e pode perder a mão, se você bater errado, você mata. Não, tá? lógico. Então, assim, teve intenção de matar. Teve intenção de matar. Pela, não sei, a revolta que foi naquela noite, até pelo que o Henri fala de que a mamãe não era uma mãe boa, aquela cena de que ela fala, tá lá verbalizado, tá no telefone,
de que ela fala que não seria uma noite tranquila, porque toda vez que ele volta, ele não quer voltar, então... Devia desencadear um ciúme muito grande nesse Muito retorno, grande. uma alegria dele. E aí o que acontece com as crianças que estão nessa situação é que elas muitas vezes elas vão falar coisas que não aconteceram para agradar o outro. Então aí a questão da gente entender a fala da criança. A criança tem que ser ouvida sempre, só que tem que ser ouvida por um profissional habilitado, uma pessoa capacitada, Sim. porque aquilo ali tem que ser contextualizado. Então não é simplesmente, eu odeio, vamos supor, odeio minha mãe, odeio meu pai. Não, mas você odeia seu pai porque sua fala tá viciada, tá manipulada, tá de alguma forma coagida. Então, essa é a importância da. Tem uma outra cena também que deixa isso muito claro quando eu vi a primeira vez o caso, e ali eu tive certeza que tinha sido o Jairo, inclusive. No retorno do que ela vem com o Henri no colo e entra no elevador, que eu acho que ela vai na padaria, alguma coisa. É que eu moro ali, eu moro em frente. Tá. No, Cidade Jardim. na padaria, ela entra no elevador e o Jairo entra também. Isso Sim. antes do acontecimento. Isso ele desce, Nesse momento, ele desce com ciúme, ele né? faz alguma coisa no Henri, Henri vai e o tentar. Henri se encolhe. Nem olha pra ele. Ali, eu não tinha saído nada ainda. Eu tava vendo, acho que as primeiras... Aí eu falei assim, ali... Ele não era uma coisa de dengo, de criança, né? De mimo, né? Vamos dizer Era assim. medo. Eu não quero... Não. Você via que eram Medo. ele Mas se você encolhia. entende O que toque você, era um você olha isso hoje e gera muita revolta. Eu, como pai, se visse aquela cena, teria outro tipo de postura. Mas a mãe, a genitora, na verdade, falava que ele amava o Jairinho, que pulava no colo, como ela falou em juíza hoje. E o depois do advogado filho dela falou que morre. aquilo era uma cena de carinho. Quando eu vi aquilo, eu falei, aquilo, uma cena de carinho. Eu falei, uma cena de carinho, a criança sim. Ele, obviamente, ele tentou ali com uma câmera, Lógico, né? não é idiota. Tentar montar uma cena. Como eles tentam também na Como cena do eles- elevador exatamente. do Henri morto, né? Aquilo ali é uma grande encenação. E como já tinha acontecido, né? E aí a gente pensando, né? Como já tinha acontecido anteriormente com Isabela Nardoni, que jogaram a criança e falaram que a menina caiu, né? E não deu certo. Sim. Uhum. Talvez hoje aí estaremos falando do novo caso Isabela Nardoni, Sim. falando que o Henri pulou da janela e caiu, Uhum. né? Eles ficaram pensando ali até do que queriam fazer, O que sumir que- com o corpo, Sim. falar que o Henri sumiu, saiu andando na noite de sonâmbulo. Como tentaram acidente doméstico, foi a primeira hipótese que eles Não, tentaram. gente. Uma Vê se queda Caiu na da cama. cama. Vamos ver se cai. Não, o detalhe é que ele é médico, né? Mas foi gente, declarado óbito que horário? Porque 5:30 eles vão da manhã. socorrer, né? Socorrer não, ele já tava morto, entendeu? Ali naquele momento do Declara elevador. óbito, mas aí eles fazem eles conseguem Na entender verdade, quando que, né, o momento do Pela medicina legal. legal, né? Pelos cálculos, o Henri faleceu mais ou menos ali entre meia-noite e meia e 1h da manhã. Meu Deus. Eles Ainda ficaram- ficaram muito tempo com a criança. Meu filho sofreu muito, Deus cara. do São 23 céu. lesões, olhando a mãe. E você imagina como uma criança, como o Henri sofreu, entendeu? E é por isso que é um absurdo tudo que a gente tá vendo. Tudo. Se fosse um país sério, desculpa, já teria prisão perpétua, no mínimo. pena de Aham. morte. Cadeira No mínimo. elétrica, pena de Aham. morte. De morte, E, ó, gente. nós estamos falando que estamos indo agora para dia 8, para 1 ano e 6 meses. Então, nós estamos falando que talvez já uns 6 meses atrás, em menos de um ano, já teria sido julgado e tudo Sim. mais. Eu sofro todo dia, eu luto todo dia. São 1 ano e 6 meses de luta Pra que toda esse diária para julgamento fazer justiça. chegue logo. Como E- leiga aqui, como é que é o tempo do julgamento? Isso agora, assim, para ser Agora, julgado, o próximo pra passo vir, eu é a não sei gente como é que é isso. apresentar as alegações finais, vai abrir para os advogados deles também apresentar. A juíza vai se manifestar e a gente entende, né, que vai ser júri popular, né, vai ser pronunciado os dois. E aí vai ser marcado o júri. O próximo passo é o júri. E aí no júri vai ver os jurados, vão ser o júri popular e aí os jurados vão falar. São inocentes ou não, deve ser julgados. E aí, depois a juíza vai lá e dá só a sentença. O tempo da condenação de cada um. Somado os crimes que cada um cometeram, né? Sim. Sim. Estamos falando de, não é só o assassinato do Henri triplamente qualificado, né? É a fraude processual, a falsidade ideológica, a coação à testemunha, são outros crimes, Muita coisa. muita coisa, né, que aqueles dois cometeram. Entendi. E a gente espera que a Monique espere isso dentro da cadeia. Isso é o mínimo, né? Porque cadeia é pouco para aqueles dois, né?
Muitos falam, tem que morrer. Morrer é sorte, né? Na verdade, morreu, acabou. Jário morreu, Monique morreu, acabou. Não, eles têm que sofrer. Isso. E cadeia é lugar de sofrimento. Isso por aí. isso que a gente, né? Vamos pra cadeia. Não é ficar no presídio especial, não. Sem É regalias. Bangu 1, né? 8, não. É a lei entendeu? ser cumprida. Ser cumprida, Justiça. E a entendeu? sociedade É assim que você vai pagar. Para qualquer um. Pronto. A Pronto. sociedade É. espera que sirva, já que, assim como 32 crianças morrem por dia, que se o Henri veio para trazer esse olhar das pessoas para esse absurdo de violência, né, o Ministério Público pediu o pronunciamento dos dois, aí foi, né? Foi tudo muito uma coisa atrás da outra. Então, pede, e o Ministério Público ali zelando pelo fiscal da lei, proteção das crianças, né? E no caso ali, o autor da ação penal, e aí faz esse requerimento antes da juíza se manifestar, salvo engano. Aí a Monique sai, aí depois de 2 dias o Jário pede para como sair. pode? É só no Aí Brasil entendeu? isso. Então, assim, a sociedade está esperando que a gente tenha uma resposta também com relação a isso, né? E aí a gente vai poder, através disso, né, se a gente conseguir aí nos nossos tribunais superiores, sou advogada, eu acho que o limite da justiça é a lei mesmo, É a lei. e a gente simplesmente tem que fazer, porque ninguém está pedindo, ela não estava presa ilegalmente, existem provas, Sim. então é tudo muito bem Sim. fundamentado, né? Senão a gente está falando que está todo o sistema corrompido. Aliás, ela tá solta né? ilegalmente. Esse que eu ia falar, tá solta. Ela não tava presa, ela tá Exatamente. solta ilegalmente. Então, assim, vamos então fazer alguma coisa para poder mostrar para a sociedade, porque a sociedade está cansada, né? Claro. E nós, como mães, esperamos que, de fato, alguma resposta seja dada para mães, quanto não só para antes. mães, porque eu acho que a ideia é mostrar que, tirar esse foco da mãe, mas, assim, existe um pai aqui, né? Que existem, assim como ele, milhões de pais que querem ser pais e que a gente tem que parar com essa coisa de mãe e pai, né? De olhar para a criança e a gente espera que os nossos tribunais aí façam realmente justiça. Justiça, que é o mais Vamos falar um importante é pouquinho ele. da ONG. Isso. Tá. Obrigado, primeiramente, por estar aqui, vocês abrirem esse espaço no podcast. Bom, assim como eu falei, né, eu nunca criei que o Ri veio ao mundo para aprender Monique e Jário. A gente conseguiu a aprovação da lei em Riborel, que também não era nosso foco inicial, porque nós temos um país que tem muita lei, tá? Tem lei para tudo, na verdade, quase. São O problema é ser cumpridas. cumprido, né? E também não é ser só punitivamente, porque senão um país que tem pena de morte e países árabes que são altamente apenas são severas, não teria crime. Sim. Né? Então é não ser punitivo, mas a gente tem que fazer de alguma forma preventivamente. E a lei em Riborella é muito legal porque ela, além da forma punitiva, ela traz medidas protetivas também. Que a gente fazendo que o Estado, né? Eu não sou Estado, eu não tenho dinheiro que o Estado tem, né? Mas que o Estado tem que fazer o seu papel para prevenir, para ajudar as crianças de forma que o pior seja evitado. Sim. E aí a gente está colocando a ONG Riborel, né? A Associação Riborel, que é um pequeno gesto, é uma pequena ação, mas que a gente espera que vamos conseguir ajudar muitas crianças. O nosso foco é a criança. Apoio à criança e adolescente, menor de 14 anos, vítimas de violência. E o apoio é todo tipo de apoio. Apoio financeiro, apoio jurídico. A doutora Bárbara tá lá com a gente, né, na ONG, na parte jurídica. Psicológico. A gente tem psicólogo, psicanalista, psicopedagoga, pediatra. Onde vai ser a sede? Shopping Bandeirantes, fica aqui próximo, fica ali na Salvador Allende, no Recreio dos no Bandeirantes, né? Aí entre Recreio e Barra, a gente tá mais ou menos no meio ali. Me perguntam, né? Mas, poxa, por que no Recreio e não na Baixada Fluminense, por exemplo? Que no Recreio não acontece. É incrível, né? Semana passada... Primeiro porque eu não sou onipresente, a gente tem que estar perto para até acompanhar. Eu tenho também uma loja ali e ali eu vou estar mais próximo para acompanhar. Mas semana passada, quarta-feira, eu estava num podcast, antes eu fui cortar o cabelo no Recreio dos Bandeirantes e uma criança, né, ela foi morta, hipotermia, o pai, né, não era aborto, já era criança, deixou no tempo, era um dia frio e morreu por hipotermia,
metros dali. Tá? Então, assim, não precisa ser na Baixada Fluminense, não precisa ser na Zona Tem Oeste, monstro na em região do qualquer lugar. Lago. Tem monstro em E qualquer a gente precisa startar alguma coisa para que seja referência. A doutora Barga tá aqui, é mais comum do que a gente imagina. Essa parte de família, eu mesmo fui aconselhado erroneamente no meu processo de separação. E depois, quando você vai ver lá na frente, já tá tudo errado. Sobre guarda compartilhada, sobre como é que você tratar, como é que você vai tratar. O processo de separação é um processo conturbado que você precisa de aconselhamento. E talvez o advogado não é a melhor pessoa para te aconselhar. E o nosso foco no meio é a criança, entendeu? Que fica um lado, fica duas pontas, que é o pai puxando para um lado, a mãe puxando para outro. Quem tá certo? Não sei, às vezes o certo ele é muito complexo. Mas temos uma criança no meio que está sofrendo, vendo aquela guerra, que o processo da separação é doloroso para a criança, que não total. ela tá com o pai, um dia pra noite ela tá dormindo com o pai e com a mãe, De repente ela de entende. repente ela interrompe e vai para um lado. E como é que você vai falar qual lado que ela tem que escolher e tudo mais, ou qual lado que ela tem que Qual ficar. é o certo? Ela ama o Às papai vezes e ela não ama a tem mamãe. certo. Até isso. entender toda essa Mas nova é, vida que tá sim. chegando, essas novas pessoas que tá Sim. ocupando o lugar do pai ou Sim. ocupando o lugar da mãe. Eu tenho 38 anos. Meus pais separados, eu tinha 4. Então eu vou A falar. idade do. Eu vou falar de 34 anos atrás, tá? Quando eu entrei na escola ali com 5 anos, 33 anos atrás. Na estatística ali da minha turma, que eu fui crescendo, acho que era eu e mais um apenas. Se você hoje for nas Hoje é o escolas, contrário. Na época, isso Hoje só tem 90% são dois que tem os pais. é muito e mudou. E eu não tô falando de 100 anos, não, pessoal. Não, Sim, a gente falando tá de falando. 1000 É anos, isso que eu não. tô te falando. é isso. Entendeu? Por isso que eu E falei a que é um sociedade privilégio. evoluiu de uma maneira e tá indo para um caminho e, assim, as leis, as pessoas não tá acompanhando. Não tá Sim. acompanhando esse Entendeu? processo, essa loucura. E tá no meio uma criança que tá sofrendo toda aquela parte, né, de ser muitas das vezes até colocado como moeda de troca, ok? Muitas as vezes acontece isso. É o que mais acontece. E a gente tá colocando justamente a ONG para isso. Eu tenho uma rede social que tem milhares de pessoas, deve ter muito mais. Eu fiquei meses sem conseguir postar nada. Toda vez que eu posto alguma coisa do meu filho é muito doloroso, eu choro muito. Escrever é sempre com muita saudade, com muito carinho pelo meu filho. E o que acontece? A gente recebe no direct, recebe pessoas que vêm, mãe, Daniel, eu tô passando pela mesma situação, o que eu faço? Só que não é uma, é 100 no dia, Meu Deus. 20, entendeu? A média aí é uma média alta, né? Mãe e pai. E assim, eu ficava altamente angustiado, querendo ajudar. Eu sempre fui de muito ajudar, entendeu? E assim, como ajudar? Às vezes é um simples aconselhamento, mas às vezes precisa de recurso, Sim. entendeu? E assim, como eu falei, eu não sou o Estado, entendeu? E dinheiro, ele não nasce em árvore, ele é limitado, eu sou um. E aí a gente tá colocando toda uma estrutura para quê? A criança chegou lá e tal. E sou muito realista, a criança não vai vir, não vai andando, alguém vai levar. Vai ter isso. E aí, quem é que tá certo? Quem leu? A mãe vai falar que é uma coisa. Mas quem tá levando é o pai. Aí vai contar a versão dele. E no meio ali tem uma criança. Então a gente tá do mesmo jeito que tem a doutora Bárbara, outros advogados lá, para tratar a parte jurídica, nós temos um psicólogo para laudar. Entendeu? Que vai conseguir identificar o que tá acontecendo. E por isso a gente precisa da parte técnica, Sim. entendeu? Leniel, eu já vou chorar já começando, já vou, mãe, também, pelo amor de Deus, vamos agora pra isso delegacia. Mas e aí, o que tem por trás, entendeu? E essa capacidade, vocês têm a capacidade de receber quantas crianças mensalmente, sei lá? Já tem isso? E se vão receber Porque, de todos os outros bairros, como é que Você já viu a parábola do beija-flor? De que na floresta, fazendo a floresta pegando fogo e o beija-flor tá lá pegando Vai no lá de biquinho, biquinho, botando sim. água e apagando o incêndio na sua casa e na fronteira. E passa o elefante, não faz nada. E aí o leão encuca com aquilo e fala, caramba, você é tão pequenininho, tá fazendo... você não vai conseguir. Ele fala assim, mas eu vou fazer na minha parte. Sim. E aonde a gente vai chegar, eu não sei, entendeu? Você vai abraçar o que vier e... Tá vindo gente como a doutora Bárbara, outros psicólogos, pessoas que estão vindo por amor e conseguir doar um pouco do seu tempo.
Eu tô doando 100% do meu tempo, mas onde a gente vai chegar, eu falei com Deus, né? Eu ajoelho todo dia e falo assim, ó, tô fazendo a minha parte, o resto é contigo, entendeu? É isso. Se a gente vai conseguir atender 1.000, 10.000, a gente chega lá, entendeu? Eu acho que a gente vai chegar lá sim. Amém. Agora, a estrutura em si, sei lá, 10 casos aí por dia, mais ou menos. Até porque os doutores têm vida social, né? Social. Tem vida. Tem vida. Tem vida após a ONG? Tem vida após a ONG. Se deixar, a gente não precisa mas dormir, né? após a ela ONG. sabe, né? se depender de mim é 24 horas. Eu fico Tô em nessa, cima. tô nessa. Eu fico ligando. E aí, tá onde? Não, tem esse caso aqui. Vamos lá, meia-noite. Não Vamos para, lá. 24 horas, gente. Ai, É, que é, coisa. e Então, é vocês já muito estão nega. meio que operando sem oficialmente estar funcionando. Infelizmente, a gente ia inaugurar agora essa semana, quinta-feira, e já estamos tudo preparado, a ONG já está pronta, só que houve um hackeamento aí no sistema da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, então o alvará o alvará não está pronto, então a gente não vai inaugurar fisicamente nada sem estar legal. Tudo tá? certinho? Infelizmente não. Graças a Deus me deu recursos para conseguir ir até agora. Não é barato botar numa estrutura dessa. Tem toda a parte de investimento e tudo Sim. mais. Mas depois a coisa tem que ser orgânica para conta de luz que vem, é aluguel, Claro. para que a gente consiga ajudar. E ajudar de diversas formas, nem que seja com uma cesta básica, Sim, entendeu? sim. Numa criança, sei lá, numa favela. Por isso que a gente, às vezes, não precisa estar inclusivo dentro de uma favela, né? Sim. A gente sabe que tem a desigualdade social, Muito a grande. gente tem que fazer alguma coisa sim, mas a gente tá aqui, botei dentro de um shopping do Rio de Janeiro pela segurança, pelo conforto, mas que a gente vai conseguir talvez abraçar. E o céu é limite, eu tenho certeza disso. Vai sim. Daniel, você hoje, assim, fora essa luta, você consegue ter outras atividades, né, na sua vida? Você consegue, não sei, assim, a gente tem uma vida corrida, normal, imagino você trabalhava embarcado, enfim. O que você imagina, assim, se hoje ainda não é, porque 1 ano e 6 meses depois parece muito tempo, mas eu acredito que para você tenha sido ontem, assim. Então, eu acho que o dia sempre teve poucas horas pra mim, entendeu? Sempre fez muita A coisa. Bárbara tá balançando a cabeça aí, entendeu? Eu sou ansioso, né? Trabalho, ansiedade, sou de 7 meses, né? Mas se eu pudesse, eu trabalhava 24 horas por dia. Como eu falei, eu tento me doar ao máximo, eu durmo cansado, acordo muito cedo também, já ativo. Tive muito problema com essa parte psicológica por causa do meu filho de não conseguir ver nada à frente, a vida perdeu a graça, mas eu precisava fazer alguma coisa e eu tenho tentado fazer alguma coisa. E assim, eu trabalho ainda, sou engenheiro, trabalho numa das maiores empresas de engenharia do país, eu tenho essa minha ocupação. Eu tenho uma empresa também de motos elétricas no Rio de Janeiro. E também tem essa parte da ONG agora, que a gente está dando um foco muito especial de vida. Então, assim, se eu botasse 8 horas para cada um, já não teria sono, né? Então, é bastante coisa. É bastante coisa. Mas é bom. E ainda engordei bastante nesse 1 ano e 6 meses. Os remédios, né, acabam te engordando. E você perde a vontade de fazer qualquer coisa. Né? E ainda tento arrumar um tempinho pra fazer um atividade. físico aí. Só atividade. É importante. Pra não pro corpo, pesar pra os 300 mente. quilos aí. Não vai chegar, não. Mas eu queria muito, vocês querem falar mais alguma coisa, porque eu preciso agradecer até. Eu também primeiro, querendo. nós trouxemos aí a doutora Barba aqui, muito importante, obrigado pela essa parte de alienação parental. Muita gente vem me procurando, eu já falei de alienação parental, mas eu não sou o melhor especialista para isso. A gente acabou, né, ela trazer esse viés aí, que não é só homem, nem só como da mulher. A alienação parental qualquer um faz, né? Ela é especialista, palestra na OAB em relação a isso. É uma bandeira que a gente precisa falar, porque meu filho sofreu alienação parental, eu sofri alienação parental, e a alienação parental mata, né? Como eu falei, as pessoas são progressivas, vai fazendo, vai alienando, e aí no final acaba acontecendo pior.
Não tô aqui levantando bandeira masculina, assim como não vou levar bandeira feminina, né? Assim como nós estamos aqui pela verdade, pelo certo e pela justiça. Sim. Então, assim, e principalmente no todo, o foco nosso é a criança, né? Uhum. Quando você tá ali fazendo uma falsa denúncia ou alienando, você entenda que isso ali pode levar para um cenário muito pior. Assim como um adulto, quando vai bater numa criança, ele assume a responsabilidade do que ele tá. no que ele tá fazendo, que ele pode matar. Entendeu? Que matou que ele não tinha consciência. Me desculpa, mas ele tem a consciência por quê? Uma coisa é uma força, né? Você brigando no UFC da vida, que duas pessoas se degladiando, mas tem a mesma força Sim. equiparada, né? Uma coisa é um adulto e uma criança. Lógico. Então por que não bota no UFC os 100 quilos com 60 quilos? Sim. Porque é discrepante o nível de força. Então, um adulto, quando ele decide bater na criança, ele sabe que vai bater, Ele assume o risco. ele Ele assume assume o o risco, risco. entendeu? Claro. Então, é isso, nesse sentido. Eu sou grato por vocês abrirem o espaço. A ONG tá lá, eu peço que vocês vão lá também, Eu né? quero muito conhecer. Assim como eu falo com o meu pastor, falo com a minha igreja, que há metros da minha igreja, meu filho estava morrendo e a gente precisa fazer alguma coisa. É muito fácil, a gente tá num ambiente controlado, ar-condicionado aqui tá bombando, nossas contas tudo em dia, enquanto tem 32 crianças morrendo nesse país. É um genocídio Diariamente. todo dia. Então, assim, vamos na parábola do Beija-Flor, a gente precisa fazer alguma coisa. Sim. Cada um fazendo a sua parte. É isso. Leniel, eu queria te agradecer quero te agradecer demais por estar aqui. Eu te fiz o convite porque eu queria muito dar voz. Eu acompanho o caso desde o início e como mãe, obviamente, indignada, como sempre, com cada acontecimento. Eu sei que a dor diária, ela é a sua, mas a indignação e há um sofrimento de compaixão, né? De quem é mãe, de quem protege. E te ver essa luta diária incansável. Eu sei que muitos queriam estar assim, incansavelmente lutando como você, mas às vezes não tem mais Não força, tem, por não tem. muitos motivos. E é nobre, tá? Eu acho que, assim, me desculpa te cortar, mas Não, eu não tá fazendo nada me era justo. sim, Entendeu? Com certeza. É com muito certeza. difícil. É muito difícil. Mas eu sabia que eu tinha que acordar, eu tinha que receber o jornalista na minha casa. Eu precisava, por mais doloroso que fosse, mas eu precisava ajudar nas investigações. Eu precisava levantar, eu precisava falar com a imprensa. Sou muito grato pela imprensa brasileira. Sou prova viva de que foram eles que me ajudaram de uma forma absurdamente pra gente chegar no esclarecimento do caso onde chegou, entendeu? Mas não são todos os dias que a gente tem o Leniel Borel conseguindo levantar ou outros pais, né? essa força. Ou essa força, né? Essa abertura com a imprensa pra conseguir mostrar e gritar, né? Pro mundo gritar que, cara, olha só, eu preciso de ajuda e essa ajuda, ela pra mim é essencial então, assim, me era justo não estar fazendo nada, mas assim, eu sabia que eu precisava levantar, precisava gritar, e hoje que eu precisava ressignificar, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar meu filho, isso, e eu sou grato a Deus, né, porque ele tá hoje aí com meu filho, tirou daquele ambiente que talvez eu não conseguiria tirá-lo, não saberia e eu ia sofrer, né, até completar, sei lá, a idade que ele poderia, né, verbalizar e sair, né, daquilo. Entretanto, a gente precisa, como cidadão, falar, mostrar a mazela. Então, no caso do meu filho, ele não mostra. Vocês estão aí, a gente começou abrindo o caso falando do ministro, da decisão do ministro de Justiça. Então, ele não mostra só Monique Jair, ele mostra um problema do sistema judiciário, entendeu? Mostra a dificuldade da polícia de fazer o seu trabalho, mostra a dificuldade de um pai, da mãe de levantar. E tudo isso, se Deus me permitiu, me dá forças para levantar todo dia, eu tô aqui para falar porque... Assim, alguém precisa falar sobre isso, entendeu? Sim, e o seu caso é muito parecido com o da Glória, né? Porque assistindo o documentário, eu era uma menina na época, mas lembro de muitas coisas, mas não tinha ideia de que ela tinha feito todo o movimento para que os dois pudessem ser condenados. Toda aquela história é isso que eu tô te falando. Eu sei que tem ela por trás. Isso, que poucos, acho que todos que passam por isso gostariam de estar ali, mas não tem força, não tem recursos, não tem como fazer. E vem uma mãe representando
eu assistindo, eu fiz uma novela da Glória, eu sou atriz, eu fiz Aham. a Força do Querer, e conheço a Glória, assim, e não sabia dessa história por trás. Olha E só. eu não Mas- sabia dessa força, Aí dessa... você vê a Glória Pérez, símbolo desse país, pra mim, símbolo como mãe, entendeu? Como ser humano. Meu e, Deus, isso dá- assim, símbolo de novela, uma das melhores novelas são Sim, da Glória sim. Pérez, né? Tem imprensa por trás, tem a mídia, tem a novela pra se falar. Ela poderia escrever um livro e falar da vida dela. Anos depois, Pois sai ela um faz documentário um e aí que se você tá entendendo, e ela consegue de forma linda. transformar aquilo sem os Transformar, recursos que a gente tem Sim. hoje, das redes Aham. sociais, de internet, de absolutamente nada. Aquela mãe que Conseguiu 1 ia lá milhão na de assinaturas porta, sem Sem época da internet, sem época né? da internet. bateu na porta de cada testemunha, Sim, ficou sim. lá na Que chuva. é essa parte que eu ia interromper Gente, também olha para aqui, eu fico falar isso, arrepiada. porque ele fez essa parte do início da investigação, né, de começar a correr e fazer com as próprias mãos, porque se fosse esperar, provavelmente, Você não talvez você comece a responder em liberdade e aí vai até o final, aí, sei lá, daqui a 15 anos aí talvez estivesse tendo alguma resposta. Então, essa coisa de ir lá e só quem tá na pele, a gente nunca vai saber o que é estar passando pelo que o que eles passaram. A gente não tem, a gente imagina que você tá... Não, ninguém vai imaginar e a gente sim, nem tem como se E colocar não, até que viva não isso, né? esperem bater na sua porta. Pois é, Entendeu? e Não exatamente. espera, porque não tem como. quando bate na sua porta é muito difícil. Eu nunca imaginar classe média alta, recursos, instruído, várias faculdades, mestrado, pós-graduação, enfim, nada disso conseguiu prevenir ou tirar ou interromper uma barbárie. Então, assim, não esperem só que acontece lá no vizinho, só acontece lá A gente na tem uma Baixada, mania de- só acontece lá no Sim. Nordeste. Não, acontece é outro país. Não, acontece, não esperem Em casa, acontecer do na lado sua da casa. sua casa. E até a questão da alienação também é uma questão que também acham que é só muito essa coisa, porque falou mal. Não, crianças morrem por conta da alienação, crianças se suicidam porque não dão conta. Eu tenho Meu cut que Deus chamam do os adolescentes céu. aí, essa rede social, né, absurda. muito Então, esse sério. cutting, que é até daquela Demi Lovato, Demi Lovato. que é meio que ficou famoso e tal, se cortam mesmo, se matam, não dão conta, são adultos que são agressores e agressores na alienação que eu disse, mas assim, são pessoas que crescem com transtornos e que podem se transformar em transtornos, pode causar, não sou psiquiatra, mas a questão emocional, ela pode desencadear distúrbios mentais, sim. Sim. Então, assim, tem um caminho absurdo. E crianças são mortas, sim, porque aí a gente entra para a questão. E aí, tem caso aqui da mãe que reclamou que o filho externou o abuso, teve o pai que mata os filhos e se mata porque não dá conta. Então, olha como a alienação está entranhado nisso tudo, né? E as pessoas só acham que é um mimimi de pai e mãe separando, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. E tirar, enquanto a gente estiver olhando para esse viés, porque é mãe, porque é pai, ou então quem fala da alienação está querendo acabar com as mulheres. Enquanto a gente estiver nessa discussão de gênero, ainda que o gênero seja extremamente importante para muitas coisas, na questão da alienação, a gente olhar para gênero, a gente não vai estar olhando para criança, né? Sim. Então, a gente tem que Que é o fator mais importante. que é o fator de mais toda essa importante situação. e que a ONG vai Pois trazer. E estamos juntos. E tudo- Aqui nós somos o Beija-Flor também. Amém. Em muitas coisas. A gente sempre fala, a gente está aqui há 4 meses, engatinhando. A gente tem trazido pessoas muito importantes pra gente aqui, né, amiga? E muito importante hoje te receber a doutora Sim. Bárbara, porque realmente é um assunto pertinente para todos nós. Então a gente só espera. Eu falei muito pouco hoje, porque eu sou A gente Michele queria ouvir. começou a chorar e eu sou a chorona. Então, assim, eu falei, eu quero só ouvir e saiba, eu sei que você recebe milhares de mensagens diariamente, mas a gente também tá aqui junto, então a gente quer que a justiça seja feita, que a Amém. sua dor seja Amenizada minimizada de da alguma melhor forma, forma. porque, né, a saudade vai existir até que existe esse encontro, que você falou tantas vezes, eu vou encontrar meu filho, então a gente tem certeza disso. E é isso, muito obrigada, Muito obrigada. que a sua ONG seja um sucesso, que a lei possa realmente ajudar muitas e muitas crianças, Obrigado. como Amém. você disse, Amém. não só na punição, mas na prevenção, Aham. né, que a gente consiga diminuir aí esse número absurdo diário. Daqui a 10 anos, nesse mesmo podcast, a gente vê que esses números vão abaixar. Que Amém. bom, amém. Aí a gente fez a Amém. nossa parte. Isso aí. verdade. Obrigado. Obrigada de Obrigado. verdade, doutora Bárbara. Obrigada. Obrigada. Obrigada, viu?
É isso, gente. É isso, a gente se despede hoje aqui pedindo uma coisa, justiça. A gente só quer justiça, né, Lili? É verdade. Justiça. Obrigada. Obrigada, meninas.